Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com os economistas Géser de Oliveira, sócio da Go Associados, professor da Fundação Getúlio Vargas, e o Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Vamos falar dos desafios para a economia brasileira conseguir entrar numa fase de crescimento mais acelerado. Uma boa noite aos dois. Boa noite, Denise. Boa noite, Denise. Bom, há pouco nós estávamos falando de PIB, mercado de trabalho, foram dois indicadores bons dessa semana, eu acho que até vieram um pouquinho melhor do que se previa, mas é tudo muito modesto, não é? Eu queria começar falando do Sérgio. Sérgio, você conta com a possibilidade de a economia acelerar de uma forma mais expressiva? O próprio governo reduziu a projeção dele para o ano que vem no orçamento, talvez tentando ser um pouco mais realista, né? Pois é, Denise, a gente tem uma dificuldade com a economia brasileira que, na verdade, já está se arrastando há alguns anos, né? A gente não tem só essa dificuldade de crescimento agora em 2019. Quando a gente saiu da crise em 2016, a gente tinha uma dificuldade muito grande de achar instrumentos para ajudar a tirar a gente da crise. Então, a taxa de inflação estava em 12%, você não tinha muito como utilizar a taxa de juros. Agora, mais recentemente, que os juros começou a cair um pouco mais. Política fiscal foi o cerne, né? Foi a razão da crise maior no final. Então, assim, você não tinha grandes instrumentos, a gente foi recuperando o que dava. Chegou maio de 2017, a gente teve a crise do Joesley, ano passado teve greve dos caminhoneiros, um monte de choques se acumularam ao longo desse tempo. Então, a gente foi acumulando anos e anos de crescimento muito baixo. Esse ano específico agora, de 2019, que era o ano para ter uma retomada mais intensa, as reformas continuando, né, que começaram a acontecer em 2016, a gente viu que demora, que esse processo não é rápido. Então, tudo que está acontecendo na economia agora e que é positivo, né, a gente está no caminho correto, no rumo certo de fazer as reformas que a gente precisa, não são reformas que geram crescimento rápido e no curto prazo. A gente precisa ter um pouco de paciência que este caminho que a gente resolveu seguir, que não é fazer mágica de curto prazo, que é o caminho das reformas, vai levar o crescimento lá na frente, né? Mas ainda não é esse ano, eu ainda acho que não é 2020, 2020 a gente tem um cenário internacional bastante adverso também, então a gente vai ter que esperar um pouco mais para ter efeito. Géser, é paciência mesmo? Olha, é devagar e sempre? Eu acho que é natural que seja lento, mas o que a gente viu em 17, 18 e agora em 19 está muito lento, né? Comparando com as nossas recuperações dos últimos 50, 70 anos, é um período de uma recuperação muito tímida, muito tímida. E, essencialmente, se a gente somar o que foi gerado de emprego, se a gente pega os dados do CAGED, por exemplo, em 17, 18 e 19, computando esse ano, dá menos de 1 milhão. Se a gente pega o que a gente perdeu na crise, dá quase 3 milhões. Então, a gente vê que há um desequilíbrio entre a timidez e a lentidão da recuperação e a profundidade da recessão. No caso do emprego, por exemplo, a gente tem um dado positivo do CAGED, quando pega a PNAD, o emprego formal está estável, porque Exatamente. É tão pouco dentro do contexto geral de desemprego que nem aparece. Exato. Então, o que gera emprego? Investimento, né? Aumento de capacidade produtiva. Isso gera, porque uma empresa resolve duplicar a sua fábrica, ela vai contratar mais empregados, vai envolver mais outras empresas. Isso é que está faltando, porque justamente o Sérgio dizia, né, falta um ambiente de negócios minimamente estável. A gente teve o choque do Joesley um ano, o choque da greve dos caminhoneiros outro ano. Uma sequência de ruídos desnecessários em 2019, né? Então a gente teve um primeiro semestre que foi bom do ponto de vista de avançar no trâmite da reforma da Previdência, mas com muito ruído do ponto de vista político, né? Eu teria uma expectativa um pouco mais otimista em relação ao segundo semestre, porque realmente o trâmite da Previdência aumentou, as parcerias e concessões estão saindo. Agora, infelizmente, o cenário internacional piorou bastante, né? Então, essa combinação entre o cenário doméstico e o internacional que nos faz ser cautelosos para o segundo semestre. E agora o cenário mais próximo do Brasil piorou, que é a Argentina, né? Que está vivendo uma crise muito séria e pode ter implicações políticas, até pelas divergências de posição dos governos, né? A Argentina tem essa questão política, né, de falta de proximidade entre o presidente Bolsonaro e o futuro presidente Fernandes. E na parte econômica, talvez assim, o lado positivo é que boa parte da crise da Argentina já afetou
o que tinha que afetar a indústria automobilística brasileira, que é a que mais sofre por conta da crise argentina, né? As exportações de automóveis do Brasil para a Argentina caíram 50% desde o início da crise ano passado. Então, assim, é óbvio, vai cair um pouco mais, a recessão na Argentina vai se aprofundar, a gente vai ter um efeito adicional que pode tirar um pouco de crescimento da economia brasileira esse ano ainda. Mas eu fico hoje talvez menos preocupado com a Argentina e mais preocupado com o cenário internacional quando a gente olha Estados Unidos e China numa guerra comercial que não dá sinalização de resolver, a Europa já possivelmente alguns países em recessão, né? A Alemanha potencialmente esse ano oficialmente em recessão, a Inglaterra se afundando cada vez mais por conta do Brexit. Agora a gente teve toda a questão política também de fechamento do parlamento, que é uma coisa absolutamente inédita. Então, assim, você tem um mundo que está entrando num processo muito grave, concreto, de desaceleração para o ano que vem. Infelizmente, a gente acaba sofrendo. E aí o crescimento de todo mundo nas revisões que vão ter daqui para frente, provavelmente vai ser para baixo, né? A gente já viu hoje o governo revisar o número para baixo, a gente revisou no escritório de 2 para 1,6% ano que vem. 2020. Então, vão ser 4 anos seguidos, na verdade, de crescimento muito próximo de 1%. Isso dá uma ideia de esgarçamento do tecido social, de dificuldade, de falta de paciência da população e de empobrecimento. Uma taxa de desemprego muito elevada durante muito tempo, a renda não está subindo. Então, de fato, assim, politicamente a gente pode começar a ver dificuldades no final do ano que vem com o presidente, com o governo, por conta dessa dificuldade, essa falta de crescimento que a gente está tendo. E, Gésler, você acha que o aquecimento, esse problema relacionado a aquecimento global, eu ia falar também, mas meio ambiente, as queimadas da Amazônia, também a consequência seria essa. Mas isso pode trazer problemas de verdade para o Brasil? Acordos comerciais, e a gente tem algumas empresas que de fato estão em alerta, estão suspendendo encomendas, querendo saber exatamente o que está acontecendo, né? Eu acho que sim. Eu não quero exagerar também, porque é claro que há todo um discurso que faz parte de uma guerra comercial, etc. Mas causa um constrangimento. O Brasil tem um potencial como empresa ambientalmente correta muito grande. O meio ambiente é uma enorme oportunidade empresarial para o Brasil. E não há porquê nós termos uma pecha de um país que não respeita o meio ambiente. Esse constrangimento o acordo Mercosul-União Europeia foi um dado muito positivo, né, extremamente positivo. No entanto, esses eventos recentes acabaram criando o que pode ser um problema e dando um pretexto para a França falar, não vou entrar. Na verdade, a questão de fundo é o receio da competitividade do agronegócio brasileiro. Mas aí se dá uma justificativa. Mas a gente não quer dar de bandeja uma justificativa, porque não há nenhuma razão para isso. Quer dizer, interessa ao Brasil preservar a Amazônia, interessa ao Brasil soluções inteligentes para a Amazônia, inclusive do ponto de vista econômico. Nós podemos imaginar soluções financeiras do mercado que deem estímulo para empresas que tenham passivo ambiental, comprem títulos para reflorestamento. E esses recursos sirvam para pagar aqueles proprietários de terra para preservar a floresta. E isso é conciliável com a produção agrícola também. Quer dizer, não há que se fazer um conflito necessário entre proteção do meio ambiente e o nosso agronegócio. Isso tudo precisa ser melhor trabalhado para não prejudicar, especialmente numa conjuntura, como o Sérgio mencionou, a Argentina, em que você provavelmente terá um governo, muito provavelmente terá um governo com uma linha diferente da do Macri. E possivelmente isso colocará um pouco mais de constrangimento para o acordo Mercosul-União Europeia. Agora eu queria saber dos dois, antes da gente fechar, o que se poderia fazer para acelerar o crescimento? Se tem algum caminho? O governo não pode injetar dinheiro em circulação porque ele não tem, né? Ele recorreu ao fundo de garantia, fez PASEP, o que se pode tirar, né? O que daria para fazer para acelerar? Curtíssimo prazo, Denise, assim, o governo já fez o que dava para fazer, assim, usou o FGTS de novo, adicionalmente que a gente teve de 2017, taxa de juros básicas já chegou a 5%.
4%, vai chegar a 5% daqui a pouco. Quer dizer, não tem muita alternativa de política monetária e fiscal para ser utilizada. A gente tem uma regra do teto que é impeditiva para investimento público. Hoje, na lei de diretrizes orçamentárias, o investimento previsto para o ano que vem é 0,3% do PIB. Né? Nunca foi tão baixo como agora. Então, assim, você não tem muitas alternativas de curto prazo. A gente depende do quê? De acelerar as reformas que estão sendo feitas e algumas coisas poderiam ser mexidas, por exemplo, para ajudar na parte de política monetária de juros, que é criar mecanismos e criar legislação que facilite a queda de spread bancário. Acho que a discussão que a gente vai ter nos próximos anos de juros no Brasil não é mais a taxa básica, que ela está atrelada agora a essa questão fiscal que está mais ou menos bem encaminhada. A gente precisa começar a discutir intensamente o spread bancário, que é extremamente elevado no Brasil. Tem muita coisa que você pode ser feita e eu acho que aí você consegue avançar nos próximos anos. Gésder. Eu concordo plenamente com o Sérgio, acrescentaria uma componente que é infraestrutura. Esse é o único setor da economia no qual você tem um brutal excesso de demanda. Falta tudo, faltam ferrovias, rodovias, portos, tudo que você possa imaginar, saneamento, etc. E aí há um apetite, tanto do capital nacional quanto do capital estrangeiro, fundos de infraestrutura, etc., por investimento. E a gente volta àquela questão, o investimento é gerador de emprego. Eu acho que aí a gente pode ter um grande potencial para colocar mais tração nessa recuperação tão tímida até agora. Promessas a gente tem nesse sentido, né? O plano deles é bastante amplo, né? Se fala também no saneamento, em outras áreas, para tentar melhorar a infraestrutura, reduzir custos e buscar mais recursos. É muito importante regras claras, estáveis, da importância do novo marco regulatório do saneamento. Em todas as áreas, né? Precisa ter um contrato, projetos bem definidos. Esse, aliás, é um problema que a gente sempre teve aqui no Brasil, né? Não tem jeito. Assim, a gente fala para os próximos anos, a questão da insegurança jurídica que está relacionada a investimentos, que está relacionada a você investir no Brasil com, de fato, uma segurança do que vai ser feito. A gente teve um exemplo muito positivo disso meses atrás, quando o Supremo Federal liberou você vender as subsidiárias às estatais brasileiras e colocou um ordenamento jurídico nisso, que era uma discussão que não tinha fim, e agora você conseguiu vender a BR, você vai conseguir vender outras empresas dessa forma. Então, assim, a gente precisa ter uma conjunção de boas políticas do setor público, né, da política econômica, mas também com a justiça andando junto, senão não funciona. Certo, eu conversei aqui com o Gésder de Oliveira, que é diretor da Go Associados, professor da Fundação Getúlio Vargas, e o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados. Muito obrigada aos dois. Obrigado. Boa noite. Laerte, Luciana.